Bom dia! Hoje estamos dando início a mais um capítulo, né, de Isaías. A gente parou ontem no 10, hoje nós vamos ler o 11. Estamos aqui meio com frio porque em Belém está chovendo muito e hoje amanheceu friozinho, né? Então por isso a gente está aqui no aconchego um pouquinho ainda, embrulhada, cheia de casaquinho, né, para que a gente possa compartilhar com vocês. Hoje o capítulo 11 de Isaías, belíssimo, né, como todos os livros da palavra do Senhor, ensinamentos grandiosos para nós, né? Então, no capítulo 11 de Isaías, lembrando, né, que Isaías se encontra na Bíblia Sagrada, no no Velho Testamento, desculpa. Antes de Cristo, Isaías foi um profeta, lembra? Um profeta muito inteligente, um escritor. Por isso ele usa tanta comparação, né? Então, é, Isaías foi brilhante e foi usado por Deus para nos alertar, a mim e a você, sobre o futuro, né? Isaías, no capítulo 11, você vai ver ele falando direto sobre a vinda de Jesus, né? Desculpa, sobre o nascimento de Jesus. Então, no capítulo 11, a gente vai ver isso bem claramente, ele anunciando que ia vir o Salvador, nosso Jesus Cristo, né? E aqueles que não acreditaram, né, infelizmente tiveram que engolir, né? Existem povos, a gente sabe até hoje, que não acreditam que Jesus é, veio e era aquele servo lá que morreu na cruz, né? Então, vamos dar continuidade. Vamos lá, abra a sua Bíblia. Se você ainda não comprou a Bíblia, pelo amor de Deus, compre a sua Bíblia, tá? Aqui no Brasil nós podemos ler, né? Aqui no Brasil a gente pode buscar o Senhor, ler na sua casa. Então busque, compre. Você precisa conhecer a Deus. Não engula só o que as pessoas falam, o pastor, eu. Não, vamos ler. Será que está escrito isso mesmo? Será que ela não está mentindo? Então você precisa buscar o Senhor só, né? Não só aqui comigo, mas também em casa, sozinho, tá bom? Então nós vamos ler Isaías 11. Fala assim: olha, já profetiza. O reinado de paz é o título. Reinado de paz. Por quê? Porque Jesus, ele traz a paz, né? Mas esse reinado que ele está falando aqui, profetizando, é o futuro, né? Porque nesse mundo aqui, lembra que a gente viu, nesse mundo aqui não tem paz. Nesse mundo que a gente vive aqui, não é o lugar em que Deus quer trazer paz. Nesse mundo aqui, Deus veio justamente, Jesus veio para trazer a divisão, né? Porque o que a gente vê? Quando a gente aceita Jesus, o que a gente percebe é que algumas das vezes a gente arruma inimigos, né? Eu já falei isso para você, né? A palavra de Deus, ela incomoda, né? A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma faca de dois gumes. O que é isso? É uma que corta para frente e para trás. Então, se ele veio trazer a paz, essa paz aqui que a gente vai ler é no futuro, né? Quando a gente estiver lá com o próprio Deus de volta, tá bom? Vamos lá. 11. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um tronco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Nós vimos, né, quem sabe da história de Jesus, né, que vê essas novelas aí, tá mostrando, né, um pouco. E a própria Bíblia também nos mostra. E esse poder de Jesus, quando ele veio aqui, e ele tá falando aqui, né? Antes dele nascer, lembra? O livro de Isaías foi escrito em 700 e pouco, 23, 33, sei lá. Foi bem antes de Jesus vir. Aí ele falava: o Espírito do Senhor está sobre ele e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Para quem? Para Jesus. Ele temerá o Senhor, ou seja, mesmo ele estando aqui, ele ia temer ao Senhor. Lembra que Deus sempre tentou consertar o erro lá
jardim do Éden, porém nenhum ser humano conseguiu. Então, é aí que a gente acredita na Trindade. Jesus era o próprio Deus que se esvaziou da sua glória e veio em forma de homem, porque nenhum outro poderia aguentar tudo que Jesus aguentou. Nenhum ser humano aguenta tanta coisa como Jesus aguentou. Né? Aí ele diz que mesmo ele sendo Jesus homem, que ele ia obedecer a Deus, o próprio Deus, e de cumprir até o fim o que ele veio para fazer, que foi morrer por nós. E se você parar para pensar, todas as evidências de acontecimentos ao redor de Jesus que o diabo fazia, era para quê? Para que Jesus não morresse naquela cruz. Porque ele sabia que ali ia ser a nossa vitória. Então o inimigo, ele tentou de todas as maneiras. O inimigo, ele é astuto, viu? Ele é muito inteligente. Né? A palavra de Deus diz que ele é um anjo de luz, né? Era um anjo muito bonito. Então, ele tem as artimanhas dele, entendeu? Então, ele tentou de todas as maneiras o quê? Impedir que Jesus chegasse aonde ele tinha que chegar, que era na cruz. Só que ele não conseguiu, porque o diabo não sabia que Jesus era o próprio Deus. Segredo, hein? Segredo nosso. Nós que acreditamos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, sabemos que ele teve 3 funções diferentes, porém ele é um só. Lembre de um triângulo? Se você pensar num triângulo, o triângulo tem 3 lados. Se você tira um lado do triângulo, ele continua sendo triângulo? Não, ele deixa de ser triângulo, né? Então é a mesma coisa. A Trindade é algo perfeito, como se fosse um triângulo. São 3 pessoas em uma só, né? Cada um tinha uma função: Deus, Pai, Criador, Jesus e o Espírito Santo, que depois que ele foi, deixou para nós, para que a gente pudéssemos conseguir fazer algo aqui. Porque se não fosse a presença do Espírito Santo em nós, nós não conseguiríamos fazer nada. Que por nós mesmos, nós não somos nada. Lembra dessa conclusão que eu tive? Nós, seres humanos, não somos nada. Nós só somos alguma coisa pelo amor de Cristo e pelo seu Espírito que ele deixa, que a partir do momento que nós o aceitamos, ele passe a habitar em nós. Por isso o cuidado com o seu corpo, né? No vestir, por isso o cuidado do seu corpo com relação a não agredir, fazer coisas que fazem mal pra gente. Né? Aí você pode dizer, a bebida faz mal. Não é que ela faça mal, mas ela não faz bem pra gente, né? Então, a bebida, as coisas que a gente fala que é proibido, não é que é proibido e que é pecado, é porque vai de encontro a destruir o nosso corpo, né? Se vai de encontro a destruir o que Deus criou, é por isso que a gente diz que é pecado, entendeu? Porque ninguém bebe com moderação. Hello, as pessoas colocam isso aí, né, na televisão, mas isso é tudo balela. O cara, quando começa a beber, ele quer beber o bar inteiro. Então, beba com moderação, isso não existe. Então, é melhor que a gente não beba. A gente já aprendeu que quando a pessoa bebe, ela faz coisas que não deve, tá bom? Então, ficou alerta aí. Então, vamos continuar. Então, olha, ele temerá o Senhor, o próprio Jesus temerá a Deus. Conhecerá a sua vontade, ele vai saber o que ele veio fazer. E terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá, somente por ouvir dizer. Ou seja, você percebeu, você que nunca leu a Bíblia, mas eu já li a parte que fala lá da caminhada de Jesus, mas tem aí uma novela mostrando basicamente isso, né? Toda a trajetória de Jesus. O tempo todo ele seguiu o que Deus tinha ordenado ele para vir fazer, né? Ele obedeceu. Ele não precisava jejuar e orar, mas ele fez isso por obediência, por fortalecer o corpo dele aqui, né? Porque lá, quando ele estava lá, ele deixou sua glória e veio. Então, como ser humano, é que a gente precisa buscar força
espiritual. E como é que vem essa força espiritual para nós mortais? Oração e jejum. Ponto. Então, por isso que Jesus, em forma de homem, precisava buscar a Deus em oração e jejum, tá? Então, por isso ele fez isso, porque aqui ele estava como ser humano, como carne, né? Aí ele diz que ele não julgou pela aparência, a gente vê isso, né? Que Jesus, ele quebrou, eu até anotei aqui, paradigmas, né? Ele falou com pessoas que ele não podia falar. Ele curou em dias que não podia ser curado, né? Ele curou nos sábados, né? Ele andou com pessoas que as pessoas marginalizavam, né? Ladrões, prostitutas. Ele curou cego, ele curou... Gente, ele fez tudo que os grupos da época que se achavam doutores da lei, tudo, nunca fariam. Então, Jesus, ele veio humilde. Daí o nascimento dele ter sido lá naquela estrebaria, né? E aí eu até coloquei ali, por isso que ele não veio como rei, né? Porque se ele viesse como rei, Jesus tivesse nascido, para e pensa. Se ele tivesse nascido como rei aqui, nasceu como rei, com todo o poder, ele teria... ele já, nem que ele não quisesse, ele já teria algumas regalias que eu coloquei ali. Porque todo rei tem, né? Tem uns privilégios, umas coisas boas. Então, ele já nasceria nesse glamour, né? E ele não queria isso, né? Aqui Isaías mostra que ele diz que ele obedeceu, ele não ia julgar pela aparência, então ele ia olhar o coração das pessoas, nem decidirá somente por ouvir, ou seja, ele não ia dar ouvido às pessoas, né? Ele ia agir porque ele nos conhece. Então lembra muitas passagens de Jesus, quando o cara falava o negócio, ele já sabia da intenção, ele pegava pelo pé as pessoas, né? Porque ele já conhecia, na verdade, ele já conhecia os planos daquelas pessoas, o que estava por trás daquilo que elas falavam. Então, a Bíblia é tremenda e Deus é maravilhoso, né? Quando ele veio naquela manjedoura, ali naquele lugar que no Natal o pessoal pinta bonitinho, né? Ai, uma estrebaria, tão bonitinho o cavalinho. Gente, era um lugar horrível, fedorento, sujo. Não era um lugar para nascer uma criança. Mas por que isso? Para demonstrar humildade, né? Aí nós, às vezes, não temos quase nada e nos achamos, né? Então, o que Jesus vê? Não, a gente precisa se esvaziar. Nós não somos nada, né? Nós somos iguais a todos nós. E até ali no meio do animal, ele estava se mostrando até, se comparando talvez com os animais, né? Porque às vezes as pessoas acham que elas são mais do que os bichos, a Bíblia diz que não, né? Que a gente não é melhor nem que os bichos, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então Jesus, na vinda de Jesus, naquela manjedoura, tem muita coisa por trás. Se você nunca tinha parado para pensar, hoje veio mais claro na minha mente. Tá vendo como é bom ler a palavra de Deus? Vamos continuar. Isaías 11:4. Abra sua Bíblia. Mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país, e com o seu sopro ele matará os seus e com o seu sopro ele matará os maus. 5. Com justiça. Bom dia, prima. Beijo, Adélia. Te amo. Com justiça e com honestidade, ele governará o seu povo. Né? Então, com justiça e honestidade, Deus governará o seu povo. Sabe aonde? Lá no céu, na Nova Jerusalém, onde nós vamos nos encontrar. Não é aqui nessa terra. Essa terra aqui está contaminada. Esse aqui não é o lugar dos santos, tá? Você está de passagem. Com passaporte comprado, se você aceitou Jesus, ok. Passaporte para estar no céu, nessa Nova Jerusalém, onde há honestidade, direitos adquiridos, onde não vai haver dor,
onde não vai haver doença, ou glória, onde nós vamos encontrar os nossos que morreram com Cristo. Esse lugar precisa ter um passaporte. Que passaporte é esse? É aceitar Jesus. Você precisa aceitar Jesus. Volto a dizer isso, tá bom? É o passaporte para estarmos com o Pai de volta. Você precisa fazer isso aqui nessa terra terrível, certo? 5. Com justiça e honestidade, ele governará o seu povo. Ou seja, Deus vai governar com todo poder e glória lá. 6. Lobos e ovelhas viverão em paz. Aqui ele já vai falar no sentido figurado, que até os animais lá, a gente sabe que tem animais aqui que um come o outro, né? Que um não gosta do outro, porque da cadeia alimentar, um acaba destruindo o outro para comer. Só que ele fala aqui agora em figuras de linguagem, mostrando para Isaías chique, né? Intelectual, mostrando que até lá vai ter paz até entre os bichos. Escuta, vamos lá, 5. 6, desculpa. Lobos e ovelhas viverão em paz. O lobo, ele é inimigo da ovelha aqui, né? Mas lá ele vai viver em paz. Leopardos e cabritos descansarão juntos. Bezerros e leões comerão uns com os outros. A criança pequena os guiará. Vacas e ursas pastarão juntos, e os seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim como os bois. Criancinhas brincarão perto de cobras e não serão picadas. Né? A gente não vai ter mais esse pânico que a gente tem de cobra hoje aqui, né? Lá não vai haver isso. Mesmo que enfiem a mão nas suas covas, certo? Então ele está mostrando aqui, lembra do Jardim do Éden? Agora caiu minha ficha. No Jardim do Éden, o que acontecia? Tinha animais? Tinha. Então aqui na Nova Jerusalém também vai ter, certo? Mas há uma harmonia, assim como tinha lá no Jardim do Éden, também vai ter na Nova Jerusalém, até entre os bichos. 9. Em Sião, o monte sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso, pois a terra ficará cheia do conhecimento e da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Então ele fala que lá nesse novo lugar, a glória de Deus vai encher aquele lugar e vai se encher de quê? De plenitude, de tudo que é bom. Pensa numa harmonia, gente, perfeita. Desculpa, vai ser lá no céu, com Deus, tá bom? Então, vamos viver, gente, aqui, pensando nisso. Eu sei que tem muita gente que não gosta de pensar nisso. Eu não gostava, né? Antes de aceitar Jesus, eu já falei. Quando as pessoas falavam isso pra mim, eu dizia, não precisa não, eu não quero nem saber depois que eu morrer, né? Não quero saber de mais nada. Mas hoje eu vejo a importância. Porque se a gente viver só pensando aqui, é balela, né? É muito pobre, tipo assim, a gente pensar que é só isso aqui. Existe algo melhor para nós, tá bom? Prima, não basta só aceitar Jesus, temos que ter amor, com certeza, ao próximo, conhecer tantos que frequentam a igreja mais quanto... não está assistindo meus vídeos, eu falo sobre isso, né? Existe, prima, muitas pessoas que se dizem crentes e que a gente compara assim, os crentes que fazem a vontade de Deus são comparados com ovelhas. E os crentes que se dizem crentes são lobos no meio de ovelhas. Então, de repente, esse aí que você está citando é um lobo disfarçado de ovelha, tá bom? Mas não olhe para ele, prima, tá bom? Olhe para Cristo, né? O primeiro passo que a gente tem que pensar não é o ser humano. Você viu aqui que a gente está lendo, o que acontece? Que todos os homens que eram de Deus, que Deus tentava fazer com que eles cumprissem a vontade de Deus para que houvesse essa harmonia de novo, esse resgate, né? Com essa como é?
com esse perdão de pecado, ele não conseguiu, porque nós somos mortais. Nenhum de nós, prima, somos exemplo para ninguém, né? Mas quem é o teu exemplo? Quem tem que ser o teu exemplo é Jesus. Então não olhem para mim, não olhe para pastor nenhum e para ninguém. Olhe para Jesus. Jesus foi perfeito. É para ele que você tem que olhar, tá bom? E sempre vai haver, prima, sempre vai haver pessoas que se dizem crentes em Jesus Cristo, que dizem que já aceitaram Jesus, mas que não vivem de acordo à vontade de Jesus. A gente já viu nos outros vídeos que para que a gente realmente seja um salvo em Jesus Cristo, a gente precisa o quê? Além de aceitar, obedecer. Você viu bem aqui que Jesus, mesmo sendo Deus, ele obedeceu. E nós, seres humanos, às vezes não queremos obedecer. E é claro o que você falou. Se eu digo que aceitei e não amo o meu próximo e não respeito, realmente, ainda não houve a conversão, tá bom? Então, vamos deixar isso bem claro. Não é só o fato de aceitar. O fato de aceitar, na verdade, ele é o primeiro passo, né? Para mim sair, se eu estiver parada, para eu sair da inércia que a gente fala, a gente precisa dar o primeiro passo. Então, o primeiro passo é confessar Jesus como Senhor e Salvador, que a gente fala que é aceitar Jesus. Porém, não basta só isso, como você acabou de falar. Precisa ter mudança de vida todo dia, né? Isso a gente chama, prima, de santidade. Então, a gente precisa andar em santidade, fazendo aquilo que Jesus faria, certo? E amar é o dom maior que todos nós temos que ter, né? Então, realmente, o que você falou aí tá verdade, mas o que eu queria deixar para você é que aceitar Jesus é o primeiro passo, né? Para que a gente galgue o resto, que é uma caminhada longa. Enquanto você tiver vida e estiver aqui vivo, você vai estar lutando para acertar, entendeu? Até chegar a hora de se encontrar com o nosso Deus Todo-Poderoso, ok, prima? Beijo. Acho que eu respondi o que você queria saber. Então, não olhe para esses crentes aí que dão mau exemplo, tá bom? Olhe para Jesus. Não olhe nem para sua prima. Olhe para Jesus, porque eu sou carne, né? Nós somos carne, a gente pode cair a qualquer momento. A Bíblia diz que a gente deve orar para que a gente não caia, certo? E quando a gente aponta um dedo, tem um monte para nós, ou seja, então não aponte para que você não caia. Pior, a palavra de Deus diz, temos que orar e vigiar, para que possamos fazer aquilo que realmente é correto diante do Senhor. E a gente tem estudado isso. Vai lá no YouTube, aproveita. Vai no YouTube, Ranildes Barros. Clique lá tem uns 12 a 13, eu acho, pregações. E nelas vai esclarecendo tudo isso aí, as suas dúvidas, tá bom? Então, a gente já comentou sobre tudo isso aí que você perguntou. Mas eu abri um parênteses porque você está me perguntando agora, tá bom? Acho que, de repente, é até a mesma pergunta que outros gostariam de fazer, né? Tá bom? Beijo. Voltando, nós paramos no 10. A volta do povo de Deus para a sua terra. Esse título aqui de Isaías está dizendo da vinda de Jesus. Porque caso vocês não saibam, quando ele vir, todo olho verá. Se você ainda estiver vivo, você já não estiver lá com ele, né? O que vai acontecer? Nada, prima, de nada. Deus te abençoe e esclareça todas as suas dúvidas. A prima está aqui para isso. Então, o que acontece? Quando Jesus vir nos buscar, os que estiverem vivos, que foram seus, ele vai juntar gente, o mundo é enorme. Então, tem servos de Deus em todos os lugares do mundo. Quando ele vir, ele não vai vir aqui, que só aqui em Belém vai enxergar ele lá na nuvem, não. Ele vai vir num lugar que todo olho verá. Sabe o que é isso? Em qualquer lugar do mundo você vai ver que é Jesus que está vindo, né? Aí ele diz aqui que ele vai buscar o povo dele de todos os lugares. Então, esse capítulo agora, esses versículos vai falar sobre isso, desse ajuntamento dos seus,
Que lindo, né? Vamos lá continuar. 10. Naquele dia, o descendente de Davi. Quem é o descendente de Davi? Jesus, lembra? Filho de Jessé, será como uma bandeira para as nações. Ou seja, ele vai estar num lugar... O que acontece com uma bandeira? Ela fica no mastro alto para todo mundo ver. Então, ele compara aqui. Olha como Isaías é inteligente. Compara a vinda de Jesus como um mastro numa bandeira, que todo mundo vai ver numa posição de honra dos altos, né? Os povos passarão para o lado dele, ou seja, e da cidade onde ele reina, brilhará a glória de Deus. Ou seja, ele vai vir, vai captar esses seus e vai levar para essa cidade onde a glória dele vai encher todo aquele lugar. Que glória, que maravilha, aleluia. 11. Naquele dia o Senhor com a sua mão poderosa, naquele dia, o dia que ele vir sobre as nuvens, trará de volta para a sua terra as pessoas do seu povo. Ou seja, Deus, ele tem um povo escolhido. Ou glória que você seja, viu? Se você está assistindo esse vídeo é porque você é um povo escolhido. Eu creio que você é um escolhido de Deus, que você vai estar comigo lá na glória, amém? Trará de volta para a sua terra as pessoas do seu povo que ainda estiverem na Assíria. Ele fala vários lugares, né, dando exemplo. No Egito, em Patros, na Etiópia, em Alã, na Babilônia, em Amate, no litoral do mar Mediterrâneo e nas ilhas. Ou seja, de todo lugar ele vai pegar pessoas que são suas, são seu povo. 12. Deus levantará uma bandeira com um sinal para ajuntar os povos de Israel e de Judá, que estiverem espalhados pelos 4 cantos do mundo. Eles os trará de volta para a sua terra. Ou seja, o povo de Deus naquela época, o escolhido, que eram os judeus, eles estão espalhados pelo mundo inteiro, ok? Conheço um amigo judeu que ele deve assistir depois. Ele é um dos que estão espalhados pelo mundo inteiro. E que Deus, se ele o aceitar, ele vem buscá-lo para ele estar de novo em comunhão com o Pai. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Oi, Vanessa, bom dia. O povo de Israel. 14, vamos lá. Isaías 11, 14. Os 2 povos atacarão juntos a Filisteia. E que fica a oeste, eles conquistarão os povos que moram a leste e ficarão com as suas riquezas. Derrotarão os edomitas, os moabitas, os amonitas. O Senhor Deus, isso agora no 15, Isaías 15. 11, 15. O Senhor Deus secará o golfo de Suez, acho que é Suez, e enviará um forte vento contra o rio Eufrates. Deixará que soprem somente 7 ribeirões, que qualquer um poderá atravessar a pé. Assim como houve uma estrada para os israelitas que saíram do Egito, também haverá uma estrada boa saindo da Assíria, e por ela passará as pessoas do meu povo que estiverem vivas. Ou seja, tipo um caminho feito para essas pessoas que estão com Cristo e que virão, né, se encontrar com Ele naquele momento grandioso, glorioso que é a vinda dele. Amém? Então a gente vai ficar por aí. Eu ia ler mais o 12, que é pequeno, mas amanhã a gente lê. Já que a minha prima pediu para eu esclarecer, aí ficou um pouquinho grande, mas amém, viu, prima? Pode perguntar tudo que você quiser quando a gente estiver online, tá bom? Então, vamos recapitular o que o capítulo 11 de Isaías falou. Eu sempre faço aqui umas anotações para a gente recapitular. Então, capítulo 11 de Isaías, que fica no Velho Testamento. Se você não tem Bíblia, vamos comprar. Ele fala do reino de paz. O reino de paz não é aqui. Volto a dizer, não é nesse mundo perdido, nesse mundo onde jaz o maligno, diz a palavra de Deus, onde o diabo reina. E a gente percebe isso no agir, né, nas coisas ruins, em
todas essas desgraças que tem acontecido, a gente percebe que esse lugar aqui que nós estamos não é um reino de paz, né? É um reino de contenda, porque o inimigo, lembra, quando o diabo ele foi expulso do céu, vocês sabem para onde ele foi jogado? Acho que não, né? Na terra. Por isso que a gente não deve dizer para o nosso, ai, você é um anjo que caiu do céu, porque o anjo que caiu do céu foi o diabo. Então aqui ele reina, mas ele tem um prazo contado, ó, um relógio. O diabo, ele tem uma limitação. E essa limitação é na volta de Jesus. Quando Jesus volta, acabou. 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 Então, por enquanto, aqui nessa terra, não é uma terra de paz, né? Até a palavra de Deus diz que quando a gente aceita Jesus, ele faz umas divisões, né? Por quê? Porque o que acontece que a gente percebe? Que quando Jesus entra, a gente arruma inimigos, às vezes da própria família, né? E outras cositas mais aí, né? Eu mesmo, quando aceitei Jesus, a minha mãe ainda não era evangélica. E a minha mãe, não é me perturbava, mas ela combatia, né? Não queria que eu seguisse. E, cara, eu orei e a minha mãe aceitou Jesus. Com oração e jejum, a minha mãe um dia chegou para mim e disse, tu vai para a igreja hoje? Eu falei, não, eu vou pro Louvor Norte. Aí ela disse, tu vai perder o que eu vou fazer lá. Eu disse, não, eu sei o que a senhora vai fazer. Até porque a conversão da minha mãe foi igual à minha. A minha mãe decidiu antes que ela ia aceitar Jesus. Quando ela foi na igreja, ela só foi levantar o braço. E como a mamãe começou a ter curiosidade de saber coisas da Bíblia. E aí, para quem que ela perguntava? Para mim. Então, com esse espaço que a mamãe teve, eu percebi que foi as mesmas coisas que eu fiz, que eu fui perguntar as coisas para minha cunhada, a Zelma, na época. Então, eu queria saber da Bíblia, como é que eu lia, onde eu começava, como é que eu podia fazer. E aí, eu fui perguntar para minha cunhada. E eu aceitei Jesus, lembra, lá no hospital, lá sozinha, sentada. Eu falei para Deus, quem ainda não viu meus vídeos, você aí, prima, que talvez ainda não vê. Eu cheguei, olhei para o céu e disse que se meu pai fosse curado, eu ia numa igreja e aceitar Jesus e estou até hoje. Né? Então, foi esses meus passos. E a minha mãe foi do mesmo jeito. E a mamãe aceitou Jesus, depois virou minha melhor amiga. Lembra que a gente leu em Provérbios, também foi um outro vídeo que a gente fez, que Provérbio diz que eles tornam os nossos inimigos em amigos. Então, quando eu aceitei Jesus e a mamãe não era, a gente se tornou meio que inimigas. A gente não falava a mesma língua. Mas depois que ela aceitou Jesus, a gente virou a melhor amiga uma da outra. Né? E foi uma benção. Então é isso que Jesus faz, né? Então ele não veio para trazer a paz aqui. Ele veio ao mundo, morreu por nós para nos dar a paz lá, né? Lá na Nova Jerusalém. Amém? E não esqueça que o aceitar Jesus é só o primeiro passo. Né? Nós precisamos caminhar com Deus para que realmente esse passaporte nos leve à presença dele, tá bom? Aí eu marquei aqui, a vinda de Jesus e suas promessas, né? Mostra nesse livro a vinda de Jesus e todas as promessas que ele tem pra gente lá no céu. Aí eu marquei aqui um alerta, pois Isaías disse que Jesus nasceria e ele nasceu. Agora sabemos pela escritura que ele vai voltar. Ou seja, eu marquei isso aqui, que se Isaías, antes de Jesus vir, falou que Jesus ia nascer, e Jesus nasceu, veio, fez tudo o que ele tinha de fazer até a morte de cruz. E agora o mesmo Isaías está dizendo que Jesus vai voltar. E aí, você acredita? Se ele disse que Jesus veio, será que Jesus vai voltar? Claro que sim. Então, o mesmo livro que diz que Jesus ia nascer, ia fazer as maravilhas que ele fez com o povo que era massacrado, marginalizado, né? E Jesus veio e quebrou tudo isso, né? Jesus falava com as prostitutas, pregava para elas, curava os enfermos. Jesus comeu com ladrões. Jesus dormiu na casa de pessoas horríveis, né?
Aí, às vezes, você, como diz a minha prima, como cristão, não quer fazer isso, né? Não quer buscar o Senhor. Eu lembro de uma vez o ladrão veio me roubar e eu evangelizei o ladrão. E ao mesmo tempo que eu estava com medo, eu estava orando em pensamento para ele me deixar ir embora. E ele me deixou ir embora. Mas eu evangelizei aquele homem, sabe por quê? Porque Jesus veio para ele também. Né? Então a gente não pode marginalizar, porque Jesus não fazia isso com ninguém, tá bom? Aí eu marquei mais outra coisa. Jesus não veio como rei, eu já esclareci, acho que ficou bem no vídeo, para poder mostrar a humildade que nós temos que ter aqui. Nós não somos melhor do que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém, nem por cor, nem por dinheiro, nem por classe, por nada. Nós somos iguais. Então Jesus não veio como rei, veio como homem, lá naquela manjedoura suja, fedorenta, para que a gente visse que ele é a própria humildade em pessoa. Amém? Leia. Veio uma família normal, humilde, eu acabei de falar. Um rei, se ele viesse como rei, ele teria privilégios, e ele não queria isso. Jesus quebrou todos os paradigmas, já falei. Do sábado, não podia curar no sábado, ele curou no sábado. Ele não podia falar com os samaritanos, que eram povos marginalizados e inimigos, mas ele falou, né? As pessoas tentaram apedrejar aquela prostituta e ele defendeu, né? Porque depois de toda a vida errada dela, ela se arrependeu, né? Então, às vezes você também não entende. Ah, fulano matou o mundo inteiro, agora aceitou Jesus, virou santo. Isso é a graça de Deus, que você não entende, que eu não entendo, que a gente julga, né? A gente quer mais que morra, mas Jesus quer salvar. Tem noção disso? Jesus não veio só para mim e para você que se acha bom. Jesus veio para o ladrão, para o homicida, para o drogado. Veio para todo mundo. Tu tem noção disso? Jesus não julga ninguém. Ninguém como nós julgamos. É por isso, prima, que a gente não pode ser referência para ninguém. Porque nós somos seres humanos. E quando alguém erra com a gente quer morte a ele. E Jesus não é assim. Jesus não é assim. Jesus ama. Jesus ama. E compartilhe esse vídeo para de repente alguém que está marginalizado perceba e tenha noção que Jesus veio para ele também. Não veio só para mim, para você, mas veio para todos que o querem. Amém? E eu marquei também que nesse livro que a gente leu, fala da união dos povos em sua vinda, de todas as nações de todo o mundo, né? Lá no final a gente viu em Isaías 11 que ele vai buscar o povo dele que está todo espalhado em todos os lugares, né? Então, louvado seja o nome de Jesus, porque ele ainda não voltou, né? Eu ouço desde criança que Jesus iria voltar. Ah, Jesus já tá voltando. Mano, se Jesus já tivesse voltado antes de eu aceitar ele, eu tava lascada. Então, glória a Deus que ele ainda não veio. Glória a Deus para você que está assistindo aí, que também ainda não aceitou Jesus. Porque se ele já tivesse voltado, você tinha ficado, né? Mas Deus te deu oportunidade hoje, né? De se fechar no seu quarto e fazer como eu fiz, aceitar Jesus e ir numa igreja só declarar, né? Mas quando você fizer isso, saiba que é só o começo de uma longa caminhada com o Pai, onde você também vai precisar mostrar com as suas atitudes que você hoje é uma nova criatura, né? As pessoas não entendem, isso é meio loucura. Mas a palavra de Deus diz que a gente deve nascer de novo. Tem noção disso? Não é entrar na barriga da tua mãe de novo, não. Para nascer de novo, não. Eu nascer de novo com novas atitudes, novos pensamentos, quebras de paradigmas, né? E outras coisas mais. Vamos orar. Alguém tem algum pedido aí de oração? Não vai dar tempo, né? Eu esqueci, era para eu ter pedido lá no início.
porque eu esqueci de perguntar se alguém tinha uma oração, mas o Espírito Santo de Deus, ele é tremendo, ele nos guia para orar de repente pelo que você está passando, precisa, tá bom? Vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos para que nada lhe perturbe. Vamos nos ligar com o Pai, tá bom? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado por todos que estão assistindo e vão assistir. Obrigado pela pergunta, Senhor, feita da minha prima, Senhor, onde foi esclarecido um pouco de Ti para ela, Senhor. Sabemos, Senhor, que tem muitas pessoas, Senhor, disfarçadas de ovelhas, Senhor, fazendo tudo o que não Te agrada, Senhor. Envergonhando o Teu nome, agindo de forma errada, Senhor, com as pessoas e fazendo com que as outras pessoas não queiram estar contigo. Mas a Tua palavra é tão maravilhosa, Senhor, que ela fala que ai dessas pessoas, que Tu vais cobrar delas isso, por elas fazerem, por elas Te envergonharem aqui, Senhor. O meu pedido hoje, em especial, é pela minha vida, a vida dos meus familiares, que nós possamos, Senhor, ser ovelhas, que nós possamos agregar pessoas para o Teu reino e não separar, Senhor. Que possamos ser, Senhor, ovelhas aprovadas, Senhor, por Ti. Que possamos nos encontrar contigo no céu. Esse é o meu desejo do meu coração. E eu Te agradeço, Senhor, porque Tu tocaste na minha vida, Senhor. Tu melhoraste o meu ser. Através de um câncer, Senhor, Tu curaste a minha alma, o meu coração. E através de um câncer, Senhor, Tu fizestes eu amar verdadeiramente. E eu Te louvo, Senhor. Te agradeço por todos aqueles que vão ver esse vídeo. E Te peço, Senhor, que Tu mexa na vida de cada um, Senhor, para que Tu transforme as nossas vidas, para que nós possamos ser dignos da Tua presença. Porque, Senhor, nós nascemos em pecado e a nossa tendência, Senhor, é só fazer as coisas erradas. Nos perdoa. Espírito Santo de Deus nos dá força, nos ajuda, nos dá discernimento, nos dá, como é que se diz, força para dizer não para as coisas erradas. Nos ajuda, Senhor, a ser luz, sal. Eu Te entrego a vida de todos aqueles que estão assistindo, que Tu venhas a ter misericórdia dele. Te agradecemos porque Tu ainda não vieste, Senhor. A gente ouve todos os dias, Senhor, que Tu estás voltando. Mas a Tua palavra, a palavra de Deus que a gente acabou de ler também, tem um versículo que diz que nós atrasamos a Tua vinda por não querermos Te aceitar, Jesus. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de todos aqueles que ainda fazem parte do Teu povo e que ainda não Te reconheceram como Senhor e Salvador. Dá a eles essa oportunidade. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Abençoa esse dia, Senhor, essa semana, esse fim de mês. Muito obrigado pelo mês de fevereiro. Muito obrigado por tudo que tem acontecido, Senhor, de coisas ruins, porque a Tua palavra nos esclarece de tudo isso e ela nos mostra que realmente o fim está aí. E que nós precisamos, Senhor, tomar uma decisão. Que caminho andar, Senhor? Só existe dois caminhos. O caminho que leva a Ti e o caminho que leva ao inferno. Que possamos trilhar, Senhor, o caminho certo, que é estar contigo. Nos dá força para continuar, Senhor, e para fazer a Tua vontade. Porque só fazendo a Tua vontade, amando, Senhor, amando, é que a gente vai mostrar que nós somos verdadeiramente servos escolhidos Teus. Que sejamos luz e sal nesse mundo perdido. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Obrigado, viu? A todos vocês que estão assistindo. Desculpa, eu sou chorona mesmo. Mas Deus me toma de uma forma que nem sei explicar. Um beijo a todos e até amanhã, se Deus permitir, a gente vai estar aqui de novo, tá bom? Um beijo. Vá lá no meu canal, YouTube Ranildes Barros, e veja todas as outras pregações que já tem, que talvez a sua dúvida, como a minha prima tinha dúvida, seja tirada através desses outros vídeos que lá
que estão já lá postados, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até a próxima.